Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Não esqueça de deixar o seu like, verificar a sua inscrição e enviar a sua pergunta, que nós estamos respondendo todas as terças-feiras no nosso quadro Pergunte ao PH. E você pode enviar a sua dúvida lá no nosso e-mail, pergunteaoph@gmail.com. Eu tenho uma pergunta aqui bem interessante, e eu creio que a pergunta do irmão, ela pode ser uma pergunta bastante extensa, e portanto eu pretendo ser lacônico aqui, tá bom? A pergunta é do irmão Edilson Gleison. Diz assim: me chamo Edilson Gleison, eu vou ler exatamente como ele escreveu, tá bom? Somos amigos do Facebook, eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui, pelo seu carinho. Minha dúvida é, dois pontos. Uma pessoa que é cessacionista, entre parênteses, crê no fim dos dons espirituais, ela de uma certa forma não está dizendo que a soberania de Deus também cessou? Eu já vou dar sequência aqui à pergunta do irmão, mas eu preciso fazer o primeiro apontamento aqui. Uma pessoa que é cessacionista crê no fim dos dons espirituais. Meu irmão, uma pessoa que é cessacionista, ela não crê no fim dos dons espirituais. Eu, por exemplo, sou um cessacionista que crê que os dons espirituais estão aí, em evidência na igreja hoje. Os dons, por exemplo, de socorros, de governos, de liberalidade, o dom da fé, né? Eles estão aí para serem usados pela igreja. Todo cristão que creu em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, ele recebe da parte do Espírito Santo, que delega esse dom à igreja, um dom específico. E esse dom é usado, inclusive, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Tá bom? Um cessacionista, ele não crê que todos os dons cessaram. Ok? Inclusive, meu irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui também. Eu creio que nós precisamos resgatar aqueles dons esquecidos pela igreja. Aqueles dons que não traz ibope para ninguém. Aqueles dons, como por exemplo, de socorros, de liberalidade, né? No sentido de se doar para a igreja, no sentido de dar uma palavra ao irmão, dom de socorros, por exemplo, né? Que serve também como ministério diaconal. Esses dons parece que foram esquecidos pela igreja. E o apóstolo Paulo sempre enfatiza: busquem os dons mais relevantes e não os dons mais espetaculares. Né? Esse é o sentido no texto grego original koiné. E eu creio, meu irmão, que precisamos resgatar esses dons que de fato vão trazer edificação para a igreja. Então, um cessacionista, ele não crê que todos os dons cessaram. O que um cessacionista crê é que aqueles dons miraculosos, tais como dom apostólico, de profeta, de línguas e de cura, cessaram no contexto do século I porque tiveram uma relevância naquela era inaugural, inicial da igreja, que eu já vou destacar aqui de forma bem sucinta, tá bom? Então o cessacionista argumenta nesse sentido, que aqueles dons miraculosos cessaram, tá bom? É claro que nós vamos argumentar com mais firmeza, com base na evidência histórica, tá bom? Da igreja, que os dons cessaram. Mas um cessacionista, ele não crê que... Se você entende no sentido pleno, absoluto da palavra, cessacionismo é quem crê que todos os dons cessaram, eu não posso ser tido como tal. Inclusive, vamos falar também dos continuistas. Se cessacionista, no sentido pleno, absoluto da palavra, é alguém que crê que todos os dons cessaram, logo um continuista, no sentido pleno e absoluto da palavra, também não existe. Por quê? Porque se você perguntar para um pentecostal, digamos, clássico, mais sério, mais equilibrado, mais sensato, né? Se você perguntar para ele, os dons continuam? Continuam. Ok, então me responde uma coisa. E o dom apostólico ainda está em evidência? Aquele pentecostal continuista, sério, coerente, ele vai dizer, olha, o dom apostólico não existe mais. Por quê? Porque apóstolos tem a ver com o colegial apostólico, grupo dos 12 lá do ministério de Jesus. Mas apóstolos não existem mais. Inclusive, eles vão citar o texto de Efésios 2:20, quando o apóstolo Paulo diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Logo, no sentido pleno e absoluto da palavra,
não existem nem continuistas. O que um continuista pode ser definido, né? Um pentecostal que crê nos dons pode ser definido, não é continuista, mas restauracionista, porque eles argumentam que, né, aqueles dons de línguas, especialmente, foram esquecidos na história da igreja. O Espírito Santo, ali em 1901, com Charles Fox Parham, depois em 1906, com William Seymour, na Rua Azusa. Então a igreja começou a trabalhar nessa questão das línguas, por exemplo, e o Espírito Santo voltou, parece que voltou a ativar na igreja esses dons e delegar à igreja, né? Então, o continuista, para ser mais coerente, deveria ser chamado restauracionista e não continuista. Por quê? Porque continuista é alguém de fato que crê que todos os dons ainda continuam, ok? Então precisamos fazer essa distinção e pensarmos um pouco. Agora a questão, um cessacionista que crê no fim dos dons espirituais, eu já destaquei aqui que eu não creio no fim dos dons espirituais, tá bom? Ele de uma certa forma não está dizendo que a soberania de Deus também cessou? Não, não está dizendo. Veja, meu irmão, pega os profetas menores, Joel, Abacuque, Malaquias, Zacarias, Naum, Sofonias, entre outros, né? Quais foram os milagres espantosos e extraordinários que eles operaram? Resposta: nenhum. Significa que Deus deixou de ser soberano naqueles dias? Nos dias do profeta Abacuque, Malaquias, Deus abriu o mar vermelho, fez um machado flutuar, fez água sair da rocha, fez carne cair do céu? Resposta: não. Pega nos dias de João Batista, o último dos profetas veterotestamentários. Pega nos dias de João. Inclusive, no Evangelho segundo João, capítulo 10, diz que nenhum sinal foi realizado por meio das mãos de João. A não ser ali no ministério terreno de Jesus, dos apóstolos, é claro. Mas João não operou nenhum milagre. Deus deixou de ser soberano nos dias de João Batista? É claro que não. Ok? Quais foram os milagres que os profetas menores e que João Batista, o último dos profetas, operaram? Quais foram os milagres? Resposta: nenhum milagre. Significa que Deus estava parado, inerte no tempo? Significa que Deus deixou de ser soberano? É claro que não. Significa que Deus, em momentos específicos da história da humanidade, ele tem modos diferentes de agir. O fato de ele ter agido naquele contexto não significa que ele vai usar o mesmo método hoje. Não existe uma regra bíblica para isso. Aí você cita Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas é preciso recorrer ao contexto. Inclusive eu dei um vídeo sobre esse texto explicando. Bom? Então, precisamos atentar para isso. Nós não estamos negando a soberania de Deus pelo fato de dizermos que os dons miraculosos cessaram. Tá bom? E se atentarmos para isso, um cessacionista sério, ele sempre argumenta nesse sentido, que nós não pretendemos engavetar Deus, afinal Deus é soberano. E ele pode, por exemplo, fazer um milagre espantoso, extraordinário nos nossos dias. É claro que alguém pode vir, por exemplo, a dar um testemunho dizendo assim: olha, eu sofria do câncer e eu fui desenganado pela medicina, mas o Senhor me curou. Glória a Deus, eu não estou duvidando disso. Deus é soberano e Ele pode fazer isso. Mas note que se isso ocorrer hoje, isso será um milagre. Mas não significa que o dom da cura ainda está em evidência. Não significa que alguém foi na pessoa que estava com câncer, colocou as mãos sobre elas e simplesmente a pessoa foi curada do câncer. Não significa que o dom está em evidência, mas significa que pelo fato de Deus ser soberano, ele pode operar milagres quando ele quiser, na hora que ele quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Tá bom? A segunda, vamos dar sequência aqui. Tendo em vista que Deus pode usar quem Ele quiser, a qualquer momento e a qualquer hora, independentemente do tempo, era ou geração. E quando eu digo que os dons cessaram, eu não estaria dizendo que Deus perdeu essa capacidade de agir. Um forte abraço, irmão. Desculpe se a pergunta te pareceu fraca. Não, não é fraca, não. Sou leigo, estou apenas começando na doutrina da graça. Isso é louvável, né? Essa atitude do irmão.
em querer descobrir, em querer aprender, né? E eu louvo a Deus pela vida do irmão e pela pergunta. Meu irmão, os dons miraculosos tiveram a sua relevância no século I. Por exemplo, dom apostólico. O que é que evidencia um apóstolo? O que é que evidencia um apóstolo? Basta nós recorrermos ao texto que Lucas narrou, Atos capítulo 1. Apóstolo para ser apóstolo, ele deveria de ser, primeiro, chamado pessoalmente por Jesus, tá bom? Segundo, ele deveria de acompanhar o ministério, ou ser participante do ministério terreno de Jesus ali por cerca de 3 anos, e até um pouquinho mais. Ele deveria também de presenciar a morte e a ressurreição de Jesus. Isso é apóstolo, ok? Então, apóstolo serviu para aquele contexto do século I, porque para preencher esses requisitos, para ser apóstolo, tinha que preencher esses requisitos. Logo, apóstolos não existem mais, porque nós não temos mais alguém que acompanhe o ministério de Jesus por 3 anos, nós não temos mais ninguém que acompanhe a morte e a ressurreição de Jesus, ou que foi testemunha, né? Nós não temos alguém que foi chamado pessoalmente por Jesus, logo, apóstolos não existem mais. Profetas também não existem mais. Inclusive, eu volto a citar Efésios 2:20, que a igreja é edificada sob o fundamento dos profetas e apóstolos. Note que o apóstolo Paulo coloca ambos no mesmo pacote, profetas e apóstolos. E quando Paulo usa a expressão fundamento, por fundamento nós entendemos aquelas doutrinas básicas, essenciais, fundamentais da nossa fé cristã, tá bom? Então os profetas e apóstolos lançaram os fundamentos, o alicerce para a igreja. Se nós afirmarmos que profetas e apóstolos ainda existem, nós estamos dizendo que a igreja está em sua fase inicial, inaugural. O fundamento está inacabado. Tá bom? A igreja ainda está sendo edificada. O apóstolo Paulo diz que não. Os profetas e os apóstolos são os fundamentos da igreja. Lançaram as doutrinas básicas. Alguém pode dizer, Jesus é o fundamento. Não, Jesus não é o fundamento. Jesus é a pedra angular, que era a pedra principal de uma construção. Os fundamentos, quem lançou os fundamentos foram os profetas e os apóstolos. E cada crente individual são pedrinhas desse edifício que é a igreja de Jesus Cristo. Então note que os profetas e os apóstolos lançaram os fundamentos, lançaram as doutrinas. Se afirmar, tem apóstolo hoje, tem profeta hoje, a gente está querendo dizer, olha, tem doutrina nova vindo por aí, a revelação escriturística ainda precisa ser completa, a escritura ainda precisa ser fechada, o cano bíblico está incompleto. Então por isso afirmamos que não há mais apóstolos nem profetas. Dons e curas também está vinculado com o ministério dos apóstolos. Por exemplo, 2 Coríntios 12:12, carta aos Hebreus 2, do versos 2 ao 4, diz que o dom de cura, os milagres, eram realizados pelo ministério dos apóstolos para evidenciar o ministério deles, que era um ministério que vinha da parte de Deus, não da parte dos homens. Paulo, inclusive, na primeira carta aos Coríntios, ele destaca que os judeus pediam sinais, os judeus pediam milagres. E para evidenciar que a mensagem que era trazida por eles, isto é, pelos apóstolos, era uma mensagem divina, e não era uma mensagem humana, da cabeça deles, então os judeus diziam, mostrem para a gente os milagres. Então os apóstolos evidenciavam esses milagres. Então eles diziam, a mensagem é de Deus, porque eles operam milagres. Milagres eram operados pelos apóstolos e também por um grupo que seguiam eles, por exemplo, os diáconos, ou, por exemplo, melhor dizendo, os evangelistas. Né? Os evangelistas também operavam milagres. Mas note que eles operavam milagres porque receberam a imposição de mãos dos apóstolos para ter essa incumbência, essa graça de se operar milagres. Isso é ratificado pelo livro histórico de Atos. Tá bom? Então, dom de cura serviu naquele contexto. E alguém que foi curado hoje, PH? De novo, é um milagre, afinal Deus é soberano e ele quis fazer isso. Tá bom? Mas não significa que o dom está em evidência.
Porque se afirmar que o dom está em evidência, nós queremos dizer, existem apóstolos ainda hoje. Tá bom? Então, precisamos atentar para isso. Agora, dom de línguas. Né? Nós entendemos que línguas sempre é idiomas na escritura. Né? Não é uma língua estática, ininteligível. Né? Ligação de vogais e letras que não faz o menor sentido. Nós defendemos, né, que o dom de línguas sempre foi idiomas. Tá bom? E dom de línguas. O propósito máximo do dom das línguas não foi nem alcançar os povos gentílicos, as outras nações. O propósito máximo do dom das línguas foi o sinal do juízo de Deus sobre a nação de Israel. Percebe? Paulo destaca em 1 Coríntios 14, ele diz assim, foi dito na lei, e ele se remete a textos como Isaías, como Deuteronômio 28. Foi dito na lei, por gente de outras línguas, por outros povos, falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirei, diz o Senhor. As línguas estrangeiras funcionavam no contexto de Israel como sinal de juízo, de julgamento de Deus sobre eles. Por exemplo, isso aconteceu com os assírios, quando invadiram Israel, né? E Paulo, ele repete de novo dizendo, Deus vai trazer juízo. Vai ser falado por gente de outras línguas e vocês não me entenderão. Note que quando Deus trazia juízo sobre Israel, na época do Antigo Testamento, ele trouxe juízo muitas vezes, mas ele trouxe juízo, por exemplo, através dos assírios. Ele não poupava Israel por causa do pecado da idolatria. E Paulo está dizendo que ele vai trazer juízo de novo. Por quê? Porque se Deus não poupou Israel por causa do pecado da idolatria, muito mais ele não pouparia Israel pelo pecado, pelo pecado da rejeição. Por quê? Porque Israel rejeitou Cristo, rejeitou o Filho de Deus. Pedro destaca, por exemplo, em Atos capítulo 3, essa questão. Vocês que mataram Cristo, vocês que rejeitaram, vocês que o negaram, vocês que o traíram, vocês que o crucificaram. E Israel não aceitou o ministério terreno de Jesus. Com exceção, é claro, dos apóstolos, de algumas mulheres. Né? Mas Israel não aceitou. E Paulo está dizendo, Deus vai trazer juízo sobre vocês. Deus não vai poupá-los. Vocês negaram, vocês rejeitaram o Filho dele, o Filho de Deus. E isso aconteceu exatamente no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, com as legiões e as tropas romanas, invadiram Jerusalém. Segundo Joséfo, mais de 1,5 milhão de judeus foram mortos naqueles dias. Os que não foram mortos foram levados para serem escravos, etc. Mas note que quando Israel ouviu a língua estrangeira falada pelas legiões romanas, eles entenderam, é o juízo de Deus sobre nós de novo. Agora é interessante porque o mesmo Joséfo diz que nenhum judeu crente foi morto na queda de Jerusalém, inclusive do templo. Todos os judeus que foram mortos, todos os judeus que foram levados como escravos, tanto para o Egito quanto para as arenas para servirem como gladiadores, todos os judeus eram judeus descrentes. E Paulo destaca, interessante, em 1 Coríntios 14, dizendo que a língua não é para crente, não é para judeu crente, ok? Mas para judeu incrédulo, para judeu descrente. Por quê? Porque quando os romanos invadiram Jerusalém no ano 70, eles entenderam as línguas faladas, línguas diferentes, como um sinal de juízo. E aqueles judeus descrentes cumpriu a profecia, a palavra do apóstolo Paulo, foram mortos, foram levados como escravos. E os judeus crentes, o sinal de juízo das línguas faladas pelos romanos não seriam para eles, porque eles creram no Filho de Deus. E aí cumpriu-se que Jesus também destaca em Mateus capítulo 24, os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. E de fato, quando os galos que os comandava fez um cerco para destruir Jerusalém, sem motivo nenhum, os soldados saíram do cerco e o povo lembrou-se. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Eles fugiram para os montes de Pela, os judeus crentes, e por lá permaneceram. Eles não foram mortos, não se tornaram escravos porque as línguas como juízo
não eram para eles, não serviriam para eles, mas serviriam para os judeus incrédulos, para os judeus descrentes. Essas línguas eram línguas de juízo, pelo fato de judeus descrentes rejeitaram o Filho de Deus, rejeitarem, né? Então, meus irmãos, eu me esforcei ao máximo aqui para ser muito breve e claro possível. É claro, se for para destacar aqui com base escriturística, com a Bíblia na mão e de forma bem detalhada, minuciosa, levaria mais de 1 hora a nossa explicação. Mas eu procurei aqui ser rápido, né? E às vezes eu fico preocupado, já tem 20 minutos de vídeos, eu fico preocupado com o tempo de cansar vocês, tá bom? Mas eu espero de alguma forma ter ajudado os senhores. Não esqueça de deixar o seu like. Abraço.